Avanços e dificuldades do Alto Império Romano. O avanço, ela pode ser manifestada de várias formas. Durante o Império, no período de expansão, o período de Pax Romana, foram construídos mercados, praças, casas de banho, circos, coliseu, isso, muitas coisas. Bom, Otávio Augusto, ele costuma dizer, na verdade, que peguei Roma com barro e tijolo e deixei ela em mármore. As pessoas em Roma, elas viviam em dois tipos de moradia, ou em ínsulas ou em domos. Em ínsulos viviam as pessoas mais pobres. Eram casas, prédios de até 6 andares, cuja parte de baixo era de tijolo e a parte de cima de argila e palha. Isso era ruim, porque se acontecesse qualquer tipo de acidente, a parte de cima poderia estar propícia a incêndios, praticamente a ser destruído, a desabamento e etc. e tal. As pessoas, elas não tinham água encanada e também não tinha rede de esgotos. Para usar a água, elas tinham que pegar as águas nas fontes, certo? E os dejetos, eles eram todos jogados no meio da rua. As pessoas viviam nesses locais de aluguel. Já quem vivia nos domos, vivia com mais conforto. Eram as pessoas mais ricas. Sua casa era ampla, tinha quartos, jardim. O principal cômodo era o átrio. Isso, uma sala sem cobertura, com um enorme tanque debaixo para colher a água da chuva. Em volta dele havia os quartos. Também havia uma capela, onde eles costumavam adorar o deus Lários. Eu acho que o nome lar vem daí, né? Lazer em Roma. Como é que eles se divertiam em Roma? Os romanos faziam muitas festas e muitos eventos religiosos. Já havia a prática do pão e circo nesse período, já. Desde a República até o Império, tinha a prática do pão e circo. Mas o que é pão e circo? Bom, os cônsules, para ganhar a popularidade e voto do povo, eles costumavam promover alguns eventos, como lutas de gladiadores, corridas, dentro dos chamados circos. Bom, e além da diversão, eles também patrocinavam alimentos. Por isso se chama política do pão e circo. Havia também os triunfos, que eram enormes desfiles feitos depois de vitórias e guerras. Isso acontecia quando, depois que eles venciam a guerra, o local que eles haviam saqueado, ou os escravos que eles traziam da sua vitória, eles faziam um imenso desfile e entravam nas cidades. E eram aplaudidos. Tudo o que eles adquiriam era exposto nesse desfile. Também havia os banhos nas termas. E isso, eles costumavam ir frequentar casas de banho. Bom, a principal atividade era justamente a piscina. Você tinha a opção de usar a piscina de água quente, água morna, água fria, mas milhares de pessoas poderiam tomar banho ao mesmo tempo. E essa era uma atividade diária, ou seja, eles iam todos os dias para tomar banho, né? Nesse local também costumava possuir biblioteca, massagem, depilação, uma série de serviços. Roma e o Mar Mediterrâneo. Nós vimos nos capítulos anteriores que praticamente o Mar Mediterrâneo estava sob influência de Cartago. E para Roma conseguir todo o controle do comércio do Mar Mediterrâneo, ele precisava destruir Cartago. Bom, e aí eles resolveram dominar o comércio do Mar Mediterrâneo. Então teve o processo de guerras púnicas, onde os romanos tomaram os territórios pertencentes a Cartago e acabou destruindo os cartagineses. Mas essa história nós já conhecemos. Foi no Império Romano também, para prosseguir o assunto, que surgiu o cristianismo. Bom, os cristãos do Império Romano. Nós vimos que os hebreus eram de origem judaica, mas Jesus era de uma família judaica e era que vivia na Palestina. Jesus passou justamente por Roma e ele foi crucificado pelos romanos. A vida dos cristãos nunca foi fácil. Por que será que Jesus foi condenado pelo Império Romano? Bom, para os romanos era de extrema importância que todos participassem da guerra. E o imperador romano ele deveria ser adorado como um deus. Jesus não concordava com isso.
Jesus prometia a vida eterna a todos, independentemente de sua classe social. Isso fez com que ele atraísse também pobres e escravos. Jesus também incentivou a todos a acreditarem em seu Pai, no caso Deus. Jesus não permitia guerra e prometia vida eterna a todo mundo. Os romanos viam os cristãos como se fosse uma resistência, como se fosse uma ameaça. E por isso, Jesus acabou sendo crucificado. Além disso, depois da crucificação de Jesus, os cristãos eles foram perseguidos por muitos anos, até que Constantino assumiu o Império Romano. E ele assinou o Edito de Milão, no século IV, assegurando a tolerância religiosa. O mais curioso é que Constantino não era cristão. Em 380 teve outro imperador, Teodósio, que decretou o cristianismo como se fosse a religião oficial de Roma.